Então, beleza, gente? Retornamos aqui para a nossa aula de Química A. Na aula anterior, então, nós começamos a verificar aí conceitos iniciais, certo? Você acabou de assistir. Vamos fazer um feedback rapidão? Vamos fazer um feedback. Existem reações que são reversíveis e reações que são irreversíveis, certo? Quando a reação é reversível, obedecendo algumas condições, ela pode alcançar o equilíbrio. Como que a gente sabe que uma reação reversível alcançou o equilíbrio? Quando a concentração dos reagentes e a concentração dos produtos ficam constantes. Um ponto importantíssimo para ressaltar. Quando a reação reversível alcança o equilíbrio, significa que a reação para? Não, galera, ela não para, ela continua, só que em uma proporção constante. Eu já falei, esse nome constante é especial nessa aula. Vamos continuar? Então vamos continuar. Eu fiz lá para vocês a primeira verificação se uma reação entrou no equilíbrio ou não. Vamos lá para a segunda verificação? Segunda verificação. Galera, esse negócio de verificação é uma coisa minha, do Teacher Elvis, tá bom? Você não vai achar esse negócio de verificação no livro. É só uma maneira que eu tenho para passar para vocês. Tá, é o seguinte. Vamos imaginar uma outra reação genérica, e agora eu vou usar bastante ela. Utilizando uma reação genérica. Uma reação genérica. Uma reação genérica. Azinho, azão, bezinho, bezão. Essa reação é uma reação reversível, formando estes produtos. Beleza? Formando, então, estes produtos. Essa reação ela é reversível. Topzera, legal, ótimo. Eu sei que aqui em cima eu tenho a reação no sentido direto, aqui embaixo eu tenho a reação no sentido inverso. Ótimo, legal. Nós acabamos de aprender no capítulo de cinética que se essa reação for elementar, eu posso escrever a lei de velocidade só de olhar para a reação. Ou seja, utilizando os seus componentes aqui. Tá bom? Então, ou seja, cinética, não é que foi um capítulo passado, a gente não vai utilizar mais, muito pelo contrário. Nós vamos trazer os conceitos de cinética aqui. Então, tá bom. Vamos imaginar que essa reação ela é elementar, ou seja, ela ocorre em apenas uma única etapa. Eu consigo escrever para a reação direta a lei de velocidade. A lei de velocidade da reação direta fica assim. Constante da direta, que multiplica a concentração do reagente azão, elevado a azinho, seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do reagente bezão, elevado a bezinho, seu coeficiente estequiométrico, vulgarmente também conhecido como ordem de reação. Eu também consigo escrever para a reação inversa a lei de velocidade, a lei de ação das massas. Velocidade é igual a uma constante da inversa, que multiplica, olha que interessante, quando eu olho a inversa, os produtos, eu enxergo, eu leio eles como reagentes, porque eles vão reagir reformando A e B. Então eu coloco vezes a concentração de Czão, elevado a Czinho, seu coeficiente estequiométrico, vezes Dzão, elevado a Dzinho, também seu coeficiente estequiométrico. Ótimo. Eu tenho aqui duas leis de reação. Na primeira verificação, a gente chegou na seguinte conclusão. Eu passei para vocês. Quando as concentrações ficam constantes, alcancei o equilíbrio. Galera, uma outra maneira é o seguinte. Eu tenho a velocidade da direta, a velocidade da inversa. Quando as duas velocidades se igualam, é porque eu cheguei no equilíbrio. Olha que interessante. Vamos analisar um pouquinho, já vou continuar escrevendo. Galera, no começo da reação, a velocidade da direta possui um valor relativamente alto.
No início da reação, a velocidade da direta possui um valor relativamente alto. Qual é o valor da velocidade da inversa no início da reação? 0. Por que a velocidade da inversa no início da reação é 0? Porque a concentração de D e de C e de D, essas concentrações são nulas. Porque nós estamos no início da reação. E no início só tem reagente, não tem produto. Então vamos lá. Eu alcanço o equilíbrio quando a velocidade da direta se iguala com a da inversa. Ó. Nós temos o equilíbrio quando a velocidade da direta iguala-se com a velocidade da inversa. Tá bom? Ou seja, galera, tenta imaginar comigo. A velocidade da direta começa num valor alto e ela vai diminuindo. Enquanto a velocidade da inversa começa num valor nulo e vai aumentando. Beleza? Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Se a velocidade da direta é igual à da inversa, e eu tenho duas equações, eu vou escrever aqui as duas equações. No lugar de velocidade da direta, eu vou escrever isso daqui. Então fica constante da direta vezes concentração do A elevado a Azinho vezes concentração do B elevado a Bzinho. Isto aqui é igual. Isso aqui eu vou igualar a concentração não, a constante da inversa vezes concentração do C elevado a Czinho vezes concentração do Dzão elevado a Dzinho. Tá bom? Veja que eu tenho constante aqui, constante aqui. Galera, eu vou colocar as constantes do mesmo lado da igualdade e concentrações do mesmo lado da igualdade. Eu vou pegar a constante da inversa e vou passar dividindo. A concentração de A e B, eu também vou passar dividindo. Então fica assim. Constante da direta dividido por constante da inversa. Isso aqui vai ser igual. Veja que aqui em cima já existia concentração do Czão elevado a Czinho, concentração do Dzão elevado a Dzinho. Aí desceu concentração do A elevado a Azinho, concentração do B elevado a Bzinho. Galera, constante dividido por constante. Se eu tenho um valor constante e eu vou dividir por outra constante, o resultado disso também é uma constante. A divisão, aqui o resultado também é uma constante. Ótimo. Essa constante vai ser igual. Aí eu só vou repetir. Concentração do C, concentração do D, elevado aos seus coeficientes, concentração do A, concentração do B, elevado aos seus coeficientes. Gente, é o seguinte, eu falei para vocês várias vezes, que as concentrações ficarão constantes, em uma proporção constante. Está aqui, eu acabei de escrever com vocês a proporção constante. Quando eu faço a divisão da constante da direta e a constante da inversa, eu chego em uma outra constante. Essa constante aqui, nós vamos chamar ela de Kc. Essa constante é uma constante daquela reação genérica. Por que C? Porque essa constante eu escrevi em relação às concentrações, tá? É muito importante guardar então isso daqui, ó. Ou seja,
Para toda reação em equilíbrio, eu posso escrever uma constante. E ela tem nome, ela é chamada constante de equilíbrio. Equilíbrio. Só ressaltando que essa constante de equilíbrio, ela é em relação às concentrações, tá bom? Isso é muito importante. Essa constante de equilíbrio é em relação às concentrações. Beleza. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Gente, bem simplesinho, antes de fazer a divisão, só para você decorar então, pelo menos. O que vai acontecer? Vai acontecer que daqui para frente, a questão, o exercício, vai dar uma reação para vocês e ela vai pedir para você montar a constante de equilíbrio. Somente para montar. É muito simples para montar. Basta você colocar concentração dos produtos em cima. Claro, é a multiplicação. E aqui embaixo você colocar concentração dos reagentes. Simples assim. Simples. Só que tem uma observação. Quando nós montamos as equações de velocidade, eu deixei claro para vocês que não poderiam entrar nessa equação de velocidade sólidos e líquidos. Poderia entrar substâncias aquosas e também substâncias gasosas. Só que não poderia entrar sólidos e líquidos. Beleza? Sólidos e líquidos não entram. O que isso significa? Que quando você montar a equação da constante de equilíbrio, aqui também não entra sólido e líquido. Tá bom? Ó, observaçãozinha. Observação. Você não adiciona aqui não sólidos e líquidos. Tá bom? Lembra disso? Isso aqui é muito importante, cara. Vamos colocar uma caveirinha aqui, ó, de sinal de perigo. Tá bom? Vamos colocar aqui ó, uma caveirinha de sinal de perigo. Essa aqui é uma observação muito importante. Tá. Aí o que acontece é o seguinte. Deixa eu repetir só para ver se você entendeu. A questão, a prova, o exercício, na minha prova, eu posso dar uma reação para vocês. E simplesmente eu vou pedir o seguinte, isso vai acontecer. Tá bom? O vestibular, às vezes, vai pedir isso. Ou é o meio do caminho. Diante desta reação, escreva a equação algébrica da constante de equilíbrio. Pronto, gente. Essa daqui é a equação. Tá bom, vamos lá. Galera, uma reação em equilíbrio, macroscopicamente, de maneira macroscópica, parece que a reação parou. Quando você olha para uma reação em equilíbrio, você olha para ela de maneira macro. O que é de maneira macro? Aquilo que você consegue enxergar com os olhos. Macroscopicamente, as propriedades físicas da reação, elas ficam estabilizadas. As propriedades não mudam. Professor, como assim? Que propriedades? Lembra no primeiro ano, lá na Química B, no final da Química B, o seu professor falou o seguinte: quais são as evidências de que está ocorrendo uma reação química? Mudança de cor, liberação de gás, liberação de energia, formação de precipitado, formação de corrente elétrica. Isso, gente, é evidência de que uma reação química está acontecendo. Tá bom? Quando uma reação alcança o equilíbrio, ela para de mudar de cor. Ou seja, as propriedades não mudam. Quais propriedades? Por exemplo, cor. A cor da reação não muda, ela fica constante. Tá bom? Liberação de gás. Liberação de gás. É como se a nossa reação parasse de liberar gás. Você olha para ela, parece que ela está parada. Tá? A pressão dela se mantém constante.
a densidade, etc. As propriedades não mudam. Só que, de maneira microscópica, eu já falei para vocês uma coisinha hoje na aula. De maneira microscópica, a reação não para, a reação continua. Ou seja, essa reação, ela está em equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. O que significa equilíbrio dinâmico? Você estudou na física no primeiro ano. Nós temos dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico. Equilíbrio estático é quando está parado. Certo? Lá na física. Aqui, a gente pode trazer um pouquinho desses conceitos. O equilíbrio dinâmico significa que a reação ainda está acontecendo. Deixa eu ver se tem que passar mais alguma coisa para vocês. Ah, tá. Uma coisa importante. Eu não sei se já ficou óbvio. Estas concentrações que aparecem aqui não são as concentrações iniciais. São as concentrações de quando a reação alcançou o equilíbrio. Beleza? Essa foi a parte 02, então, de equilíbrio químico. Vamos para a próxima aula.